Fala galera, professor Cláudio falando e hoje nós iremos dar continuidade ao nosso assunto a respeito de calorimetria. Então pessoal, hoje nós vamos falar de trocas de calor, um assunto bom, um assunto que põe dúvida em muitos alunos quando vão fazer algumas determinadas questões, mas para isso você tem que ter uma leitura dos conceitos, dos processos de propagação de calor para que você não possa errar nenhuma dessas questões, beleza pessoal? Então vem comigo que a gente vai tratar hoje a respeito da propagação de calor, fluxo de calor. Então veja bem, na questão das trocas de calor, a primeira coisa que a gente tem para trabalhar aqui é a propagação de calor, pessoal. Propagação, tá certo? De calor. A propagação de calor se dá por pode ser por condução, pessoal. Condução, tá certo? E aí é o seguinte, por condução, eu preciso de um meio material para se propagar, ou seja, o calor precisa de um meio material para se propagar, pessoal. Precisa de meio material para se propagar. Exemplo, pode ser uma barra de ferro, certo? Pode ser uma barra de ferro, pode ser um cobre e etc. Tá certo? Então, ele precisa de um meio material para se propagar. Se você tem um corpo que ele é mais aquecido em uma determinada região, como vocês estão observando aqui, ó, se você aquecer aqui, o calor vai se propagar, tá certo? O calor vai se propagar dessa região 1 para essa região 2. O exemplo é quando tu esquece, por exemplo, uma colher dentro da comida. Deixou lá o feijão, esqueceu a colher lá, e aí se a colher não tiver uma proteção de plástico, você pegar, você vai sentir que está quente, tá certo? O caldo, uma sopa, se você deixar a colher lá, quando você vai pegar, você sente que está quente, porque o calor se propagou da sopa para a colher e chegou até a sua mão. Então, por isso que a gente utiliza nas panelas, pessoal, regiões com plásticos, com regiões protegidas, para a pessoa não se queimar. As colheres do mesmo jeito, todos os talheres ele tem uma região plástica para justamente fazer com que o calor que se propagou naquela região não venha queimar a sua mão. E sabemos sempre, tá certo? O calor se propaga espontaneamente. O calor se propaga espontaneamente do corpo de maior temperatura, para o de menor temperatura. Então, pessoal, é isso. O que está mais quente, tá certo? Agita as moléculas e vai se propagar na região dos que está mais frios. Então, aqui, o processo de condução, eu preciso de um meio material para que o calor se propague. De preferência, os sólidos, tá certo? De preferência, os sólidos. Então, quando eu aqueço uma região, esse calor vai passando de partícula a partícula, esse calor vai passando de molécula a molécula até chegar na outra região, através das vibrações, da energia que será conduzida da região que recebe maior calor para a região com menor temperatura em si. Então a região com maior temperatura flui calor espontaneamente para a região de menor temperatura. E esse calor vai passando de molécula a molécula, de partícula a partícula, até chegar na outra região, através das vibrações do processo de energia, de transição de energia entre os dois pontos com diferentes temperaturas, até entrar em equilíbrio térmico. Depois disso, aí se torna de boa. Tranquilo? E como é que eu calculo esse fluxo de calor, pessoal? Então, esse fluxo de calor, você tem que calcular da seguinte situação. Se você tem aqui um fluxo representado por essa letrazinha aqui, vai ser igual a quantidade de calor dividido pelo tempo. Ó, então, já começa aqui, ó. Aqui nós temos Q, que é calor
tempo, tá certo? Aqui costuma ser dado em calorias, aqui em segundos, e aqui nós temos o fluxo de calor. Esse fluxo de calor é dado em calorias por segundo, pessoal. Calorias por segundo. Então é importante que a gente vai utilizar muito a respeito do que a gente está tratando aqui, a parte do fluxo de calor. Então ocorre aqui, quando tem uma diferença de temperatura, por aí vem. Aí tem a lei de Fourier. Então, como é calcular essa lei de Fourier aqui? Essa lei de Fourier, pessoal, ela é tratada da seguinte circunstância. Você tem em uma determinada região, vou dizer aqui, ó, você tem aqui, certo? Vamos ver aqui, faça de conta que fosse uma parede ou alguma coisa assim, uma superfície que, de certa forma, nós temos aqui um fluxo de calor, e o que acontece aqui nesses processos aqui, o fluxo de calor? É justamente isso. Observe aqui, daqui para cá, nós temos a espessura, certo? Daqui para cá, nós temos o fluxo de calor em si, transitando. Nós temos a temperatura inicial, que essa região se encontra. Nós temos a temperatura final, que a outra região está. Então, nós temos que fluxo de calor aqui vai ser igual a K, que é uma constante do material, pessoal. Não tem um valor fixo, cada material tem o seu K, tem sua constante diferente, vezes a área, tá certo? No caso aqui, se fosse para calcular, nós teríamos que calcular a área dessa regiãozinha aqui todinho, ó, vezes a área, vezes a variação da temperatura dividido pela espessura. Então, se você tem, por exemplo, a espessura, seria esse aqui, ó. A espessura seria essa parte aqui que você tem. Daqui para cá corresponde à espessura. Daqui para cá corresponde à área. Então, o fluxo vem, bate aqui, tem que atravessar essa espessura aqui para poder chegar lá do outro lado. Então, aqui nós podemos ainda melhorar e dizer para você que pela lei de Fourier, o fluxo vai ser igual a K vezes área, que multiplica temperatura final menos temperatura inicial dividido pela espessura. Então, nesse caso aqui, nós temos a lei de Fourier, que também trata do fluxo de calor. Beleza, pessoal? Pessoal, outro tipo que nós temos muito é a convecção. A convecção, o calor se propaga nos fluidos. E no caso aqui, quando a gente fala de fluidos, nós estamos nos referindo a fluidos aqui, líquidos e gases. Líquidos e gases. Então a convecção, a convecção, até interessante que vocês saibam disso, não transmite matéria, transmite energia, aliás, não transmite energia. Então a convecção ela se dá justamente em questão da densidade do ar. Então, ó, ar quente é leve, tá certo? Mandeiro, leve no sentido de subir, e trabalha com a questão do ar frio. É denso. Denso no sentido de pesado, tá certo? No sentido de pesado. Por isso que um dos exemplos que a gente mais utiliza é a questão do ar-condicionado, pessoal. Quando a gente vai trabalhar a questão do ar-condicionado, a gente sempre diz que o ar-condicionado é colocado na região de cima, porque ele vai mandar ar frio para baixo, ó. Aqui é ar frio, então se é ar frio, desce. Na região que está aqui, nós temos ar quente, e o ar quente o que? Sobe porque ele é leve, então ele é maneiro, então ele sobe. Então o ar-condicionado
ele é posicionado na região superior, manda ar frio, o ar frio desce, expulsa o ar quente para outra região. Então o ar frio desce e o ar quente sobe. Então nesse caso aqui ele trabalha com a diferença de densidade. Você tem que saber que na convecção o ar quente é leve, pesado, maneiro, e o ar frio é denso, mais pesado, e aí faz com que a gente possa fazer essas afirmações que vocês estão vendo aqui. Por exemplo, se você tivesse aqui, certo? Se você tivesse aqui, olha só, meio ruim aqui o desenho, mas se eu tivesse aqui uma panela, certo? Se eu tivesse aqui uma panela, eita, tá difícil, mas bora lá. Se eu tivesse aqui uma panela, pessoal, automaticamente o que ia acontecer quando vocês fossem acender aqui, ó? Quando você fornecesse aqui, o que ia acontecer? Ó, o ar quente vai o quê? Subir, pessoal. Vai subir. Esse processo de convecção que acontece aqui, ó, faz com que o ar quente suba. Ar quente, ele vai subir justamente porque ele é leve, entendeu? Então, se você tivesse uma vela e colocar a vela acesa, a chama aponta para cima. Se você deitar essa vela, a chama continua apontando para cima. Se você botar essa vela com a chama para baixo, a chama aponta para cima. Por quê? Porque a chama aquece ao seu redor e ao aquecer ao seu redor faz com que suba. O ar quente sobe. E aí acontece o que a gente costuma saber e conhecer. Quando a gente abre uma panela que estava no fogo quente, aquela fumaça toda subindo justamente por conta de quê? Por conta da presença do ar quente naquela região. Então esse também é o processo de convecção. Sabe o que nós temos também a respeito de convecção para trabalhar, pessoal? Nós temos também a parte de brisa, tá certo? As brisas acontecem justamente por conta das convecções. Por exemplo, você tem brisa marítima. A brisa marítima ocorre justamente de dia. Muita gente confunde. A brisa marítima ocorre de dia. Por exemplo, vamos dizer que se você tivesse nessas regiões aqui, ó, terra, mar. Durante o dia, o que acontece? Durante o dia, nós temos o vento. O vento assopra do mar para a terra, tá certo? Do mar para a terra. Porque a água aqui, a terra, no caso aqui a areia, vai estar o quê? Quente. Se vai estar quente, ó, sobe. Esse aqui é o ar quente, tá certo? Esse daqui, o vento, é o ar frio. O ar frio sai do mar, da região do mar, e sopra em direção à terra. Então, durante o dia, a gente tem o que a gente chama de brisa marítima. Já à noite, tá certo? À noite nós temos a brisa terrestre, pessoal. Brisa terrestre. A brisa terrestre acontece justamente à noite, tá certo? Noite. Então, o que acontece aqui? Você tem novamente o mar, você tem a terra, tá certo? Que me refiro aqui à areia. Você tem o mar. E aí você pensa, à noite, a areia o quê? Esfria mais rápido. Então, como ela esfria mais rápido, ela está fria. Se ela está fria, ela é que vai criar o que a gente chama de vento. Vento frio, tá certo? Por conta do ar frio. A água não está fria e você pensa, está no mar. Ela está o quê? Quente, tá certo? Então à noite aqui não está fria, mas também está quente, não, mas está quente. Então ela está perdendo o calor que absorveu durante
o dia. O problema aí está justamente no calor específico do material. Vem aqui comigo, ó. A areia tem um calor específico pequeno. Como ela tem um calor específico pequeno, ela esquenta rápido e esfria rápido. A água tem um calor específico grande. Por exemplo, o calor específico da água, pessoal, é 1. Então ela demora para aquecer e demora para esfriar. Quer dizer, durante o dia, por que a água do mar não fica quente, quente, quente? Porque ela fica absorvendo calor, mas ela não absorve calor suficiente para ficar quente, quente, devido ao seu calor específico ser alto. E à noite, por que ela não fica gelada, gelada? Porque ela vai perder esse calor que ela absorveu para o meio, e quando ela vai começar a perder esse calor, não dá tempo, de certa forma, ela esfriar 100%, como a gente costuma pensar. E por que a areia de dia esquenta e a areia à noite esfria rápido? Porque o calor dele específico é pequeno, é menor do que 1. Se é menor do que 1, a areia tem essa possibilidade de aquecer rápido quando recebe calor e de esfriar rápido quando perde calor. Por isso que a gente tem a brisa marítima e a brisa terrestre, justamente por conta da água e da areia com diferentes calores específicos. E esses diferentes calores específicos favorecem esse processo aí que eu estou dizendo aí para vocês, ok? Então, nós temos esse exemplo aí. Outro exemplo que nós temos de propagação de calor, pessoal, muito no nosso dia a dia, é a irradiação, pessoal. A irradiação, tá certo? Irradiação. A irradiação, pessoal, é o único que se propaga, é o único que se propaga no vácuo. Então, quando tu tem, por exemplo, o Sol, aí tu tem, vou fazer aqui um exemplo a grosso modo. O raio solar vem, parte dele é refletida, parte dele é transmitida. Então vem aqui, ó, tá certo? Vocês estão vendo aí, ó, vem, parte dele é refletida, parte dele é absorvida. Então, aqui nós temos o Sol, aqui nós temos a atmosfera e aqui nós temos a Terra. Então o que acontece? O raio vem proveniente, vamos dizer, dessa região aqui de vácuo, certo? Bate na região atmosférica, reflete e aí transmite. Quando chega aqui, bate nessa região aqui, reflete e aí transmite. Ou seja, absorve. No caso aqui nós temos o calor absorvido. Isso aí é interessante. Por isso que a gente diz que é o único que se propaga no vácuo. Porque ele sai de lá, chega aqui, passa pelo vácuo, passa pela região atmosférica, chega na Terra, ainda é absorvido parte e por aí vai. Então, em radiação, por conta disso, nós temos os corpos escuros, que a gente chama de preto. Absorve muito calor. É chamado absorvedor ideal. E nós temos os corpos brancos. Reflete muito, tá certo? Reflete muito. Ou seja, enquanto ele absorve muito calor, isso reflete muito calor. Então acontece o processo de quê? Justamente ao contrário. Os corpos pretos, ele tem, por conta da sua pigmentação, o processo de absorver muito calor. Por isso que em dias quentes não é aconselhável você usar preto, e sim você usar o quê? Branco, porque em dias quentes você usando branco, você vai refletir parte do calor. Se você usar preto, é como que a temperatura fosse aumentar mais ainda para você, e isso deixasse você com maior temperatura, maior calor em si. Então, pessoal, os três processos que nós temos de propagação de calor são esses: condução, precisa de um meio material para se propagar, um ferro, uma barra de cobre, alguma coisa assim, tá certo? O calor se propaga de partícula a partícula. Os sólidos dão, vamos dizer assim, são exemplos mais utilizados para propagação de calor por condução.
Nós temos a convecção, que a convecção se propaga nos fluidos, que são onde? Os fluidos se referem a líquidos e gases. Nós temos que o ar quente é maneiro, é leve, sobe, o ar frio é denso, desce. A questão do ar-condicionado, a questão da panela, a questão das brisas, todos são exemplos de convecção. E nós temos a irradiação ou radiação, que é o único que se propaga no vácuo, tá certo? Exemplo, raio de luz, que vem do Sol até chegar à Terra. E aqui nós temos os corpos escuros, negros chamados, eles são bons absorvedores de calor. E os corpos claros ou brancos chamados são bons refletores de calor. E aí em dias quentes você já sabe, usar roupa clara, roupa branca para melhorar a questão do calor em si e evitar usar a roupa escura ou preta, porque devido ao seu alto poder de absorção de calor, vai fazer com que tu tenha uma sensação térmica bem mais elevada. Pessoal, espero que vocês tenham compreendido, tá certo? Depois a gente volta, continuando mais esses exemplos aqui, trabalhando mais propagação de calor com o exemplo de calorimetria, ok? Forte abraço, tamo junto, tchau, tchau.